pessoal, bem-vindos ao nosso canal Vet Pharma e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as vantagens da manipulação veterinária em suspensão oral. Então, o que é uma suspensão farmacêutica? Uma suspensão é uma forma farmacêutica líquida heterogênea composta por partículas sólidas de um ou mais princípios ativos dispersas em um veículo líquido. Essas partículas elas não se dissolvem completamente, mas elas ficam em suspensão graças à adição de agentes suspensores que evitam a sedimentação rápida. É uma formulação muito utilizada quando o fármaco apresenta baixa solubilidade em água ou quando se deseja uma liberação controlada da substância no trato gastrointestinal. As suspensões elas são constituídas por três componentes principais. Então, a fase dispersa, o princípio ativo em partículas sólidas micronizadas, a fase dispersante, geralmente um veículo aquoso ou oleoso, e os agentes estabilizantes, que incluem suspensores, umectantes, conservantes e aromatizantes. A escolha de cada componente deve-se considerar a espécie animal, a estabilidade do fármaco e a palatabilidade final. A suspensão ela serve para veicular medicamentos insolúveis em água ou sensíveis à dissolução completa, mantendo a estabilidade do princípio ativo. Também é indicado para facilitar a deglutição, possibilitar ajustes de dose e também permitir formulações com sabores que aumentem a aceitação. Na medicina veterinária, essa forma farmacêutica é especialmente útil em animais que rejeitam comprimidos ou cápsulas e também em gatos. E quais as vantagens técnicas da suspensão? Então, diferente das soluções, onde o fármaco está totalmente dissolvido, a suspensão ela pode oferecer maior estabilidade química, porque a menor exposição do princípio ativo ao meio líquido reduz as degradações. Além disso, permite incorporar doses mais altas de ativo sem depender da sua solubilidade. Então, essa flexibilidade ela é fundamental quando se trabalha com espécies e portes diferentes, onde a variação da dose é significativa. E qual a vantagem para a farmácia? Principalmente a customização da dose. Então, a manipulação em forma de suspensão permite ajustar a concentração do medicamento para atender exatamente a prescrição do médico veterinário, evitando desperdício e inadequação. Isso aumenta a taxa de aceitação dos tutores e melhora os resultados clínicos, fortalecendo a imagem da farmácia como um estabelecimento capaz de oferecer soluções personalizadas. Tudo bem que meu gato me deixou sozinha na gravação, mas vamos continuar. Outra vantagem, a fidelização de clientes. Então, quando um tutor percebe que a farmácia oferece uma formulação prática, palatável e eficaz, tem uma maior probabilidade do retorno para a nova aquisição. Esse diferencial competitivo é ainda mais relevante no mercado pet, que valoriza o cuidado individualizado. A suspensão, por ser adaptável, é um dos produtos mais solicitados, garantindo a recorrência dos pedidos. Importante também é a redução de devoluções. Então, formas farmacêuticas sólidas, como cápsulas, muitas vezes são rejeitadas pelos animais, resultando em devoluções ou reclamações. A suspensão, por facilitar a administração e também permitir sabores atrativos, como frango, carne, reduz significativamente esse problema. Isso impacta diretamente a satisfação do cliente e a reputação do estabelecimento. E para o tutor, tem vantagem? Tem, principalmente a facilidade de administração. Para o tutor, administrar um medicamento líquido é, na maioria dos casos, mais fácil do que tentar oferecer um comprimido ou uma cápsula. Então, a suspensão ela pode ser dosada com seringa oral, permitindo aí uma precisão na quantidade administrada e tornando o processo menos estressante, tanto para o tutor quanto para o animal. Também a gente tem que pensar no menor estresse emocional. Então, animais que resistem à medicação podem gerar frustração e ansiedade no tutor. Com a suspensão, a administração se torna mais rápida e menos traumática, evitando situações de contenção física excessiva ou até machucados aí acidentais durante a tentativa de medicar. Outra vantagem é a economia e aproveitamento total do produto, porque por ser manipulada na dose correta e no volume ideal, evita, assim, o desperdício do medicamento. O tutor vai pagar exatamente pela quantidade necessária para o tratamento, sem sobras aí significativas que precisam ser descartadas depois do vencimento. E agora o principal, a vantagem para o animal, principalmente a palatabilidade e aceitação. Então, a adição de aromas e sabores específicos para cães, gatos ou outras espécies torna a administração mais agradável para o animal.
Gatos, por exemplo, podem aceitar melhor sabores de peixe ou frango, enquanto cães podem preferir carne ou baunilha. Essa adaptação sensorial aumenta a adesão ao tratamento. E outra coisa que eu insisto em um cuidado aqui com a minha equipe de P&D é o menor risco de engasgo. Então, animais pequenos ou com dificuldades de deglutição, como idosos ou debilitados, eles podem ter problema com formas sólidas. A suspensão elimina o risco de engasgo e permite aí uma ingestão mais suave. Outra coisa importante, adaptação para diferentes espécies e portes. Então, as suspensões elas permitem ajustar a concentração de forma a atender tanto um cão de grande porte quanto um gato filhote, sem precisar fracionar em cápsulas. Essa versatilidade é um dos principais motivos para a utilização na farmácia veterinária. E quanto à segurança técnica dessa forma farmacêutica? Quando corretamente formulada, a suspensão mantém estabilidade físico-química por períodos adequados ao tratamento, desde que armazenada de forma correta. O uso de veículos específicos, como o Cirspend, pode aumentar a durabilidade e melhorar a textura do produto. Dentro da farmácia de manipulação, a suspensão é considerada uma das formas farmacêuticas mais estratégicas, porque ela une personalização, praticidade e eficiência. A produção exige conhecimento técnico e farmacotécnico, mas o retorno em satisfação do cliente, em diferenciação ao mercado, compensa amplamente aí esse investimento. E aí eu já entro no assunto das bases prontas de suspensão, sendo que o que eu mais utilizo é o Cirspend. O que é o Cirspend? Então, o Cirspend é uma linha de veículos criados pela Fagron para preparações de suspensões orais. Então, é desenvolvida com amido modificado e também ela tem uma tecnologia patenteada. É ideal para formulação personalizada, proporciona estabilidade, precisão na dosagem e também uma excelente palatabilidade. Além disso, são seguros e adaptáveis para diversas faixas etárias e espécies. Quais são os tipos de Cirspend, então? A gente tem o Cirspend pH 4, que são utilizados para ingredientes que necessitam de pH ácido e permite o preparo direto no recipiente de dispensa, ideal para ambientes aí com controle rigoroso de ingredientes e armazenamento. E o Cirspend Alca, que é indicado para ativos que precisam de um pH alcalino. Então, soluções em suspensão oral líquidas para ingredientes que necessitam do pH alcalino. Após a reconstituição, apresentam aí um pH de 7, protegendo os princípios ativos instáveis em meio ácido. As vantagens do Cirspend: compatibilidade ampla e cientificamente comprovada com diversos ativos. Se a gente pegar ali o PDF do fornecedor, são mais de 130 ativos testados. Tem estabilidade prolongada, com validade aí de 30 a 90 dias, dependendo do ativo e também das condições de armazenamento. Segurança e pureza, então é isento de conservantes controversos, não tem álcool, não tem açúcar e também não tem outros recipientes potencialmente tóxicos. Além disso, é a facilidade de uso, então, sejam versões líquidas ou em pó para reconstituir, é uma preparação rápida e prática. Outra coisa importante é a uniformidade de dose comprovada, e aí tem aí milhares de ensaios que mostram a alta acurácia no frasco final. Então, o Cirspend é uma opção moderna, segura e comprovada aí para manipulação de suspensão oral na farmácia veterinária. E a variedade de formulações permite adaptação a diferentes necessidades terapêuticas e perfis dos pacientes, desde filhotes até animais aí mais idosos ou mais sensíveis, ou mesmo com exigências específicas. E ainda garante precisão de dose, estabilidade dos ativos, melhor aceitação e personalização do tratamento. Então é uma ótima opção, é uma facilidade na administração. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.